Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o fechamento da carteira mensal. E aí o que a gente observa é que o saldo bruto da carteira do canal é de R$ 30.374,26 e o valor aplicado é de R$ 28.938,95, o que acumula uma valorização de 4,96%. E aí o que a gente observa, desde quando eu cadastrei a carteira aqui no Investidor 10, lá em outubro de 2022, a gente viu um patrimônio em torno de 15 mil. Desde então, com aportes, foi aumentando, chegando aqui o seu topo em junho de 2023, nos patamares aqui acima de 30 mil reais. E o que a gente observa é que desde então teve uma tendência aqui de queda, de oscilação para baixo do patrimônio, principalmente sendo puxado aqui pelo Bradesco, que vem caindo suas cotações, e é interessante para mim que de fato continue assim, desde que não perca seus fundamentos, porque eu estou em fase de acumulação de ativos e não em fase de viver desses ativos. Então é interessante para mim que os preços fiquem baixos e não altos, porque assim eu pago mais caro. Então, nenhum problema nesse sentido, não fico preocupado com a oscilação de cotações de nenhum dos ativos dentro da minha carteira. Aí a gente vê que, atualmente, 9 de 2023, há ganho de capital aqui, em vez de mais claro, e uma valorização de quase 5%. Então, nenhuma bronca nesse sentido. Aí, os ativos da minha carteira, 5% se concentra em cripto, em especial Ethereum e Bitcoins, vamos ver a seguir, e quase 95% em ações. Job, você não tem investimentos em renda fixa? Apenas minha reserva de emergência, que nem considera investimento. Ela de fato é uma reserva. Então, consequentemente, não entra aqui na carteira, porque essa reserva ela é especialmente para quando acontecer o imprevisto, eu estar usufruindo dela. Então, olhando aqui meus ativos, a gente observa que eu tenho 4 ativos na carteira, então não faço aquele rebalanceamento de 25% em cada ação, ou diversificando em fundo imobiliário, renda fixa, e por aí vai. Então, uma carteira de oportunidade que vou montando posições a partir que essas oportunidades se apresentam. Então, Banco Bradesco aqui, possuo uma representatividade aqui da carteira de quase 60%. Então, 59% é representado pelo Banco Bradesco. Então, não tem essa questão de balanceamento, como vocês podem observar. E um preço médio aqui de R$ 13,55, com um preço atual de R$ 12,51, uma valorização negativa de 7,67%. Então, nenhuma bronca nesse sentido, porque estou em fase de acumulação e acredito que o Bradesco está muito barato nesses preços. Aí, Banco do Brasil, 200 ações, com preço médio de R$ 34,79, atual aqui de R$ 46,69, o que representa uma valorização de 34,21%. Então, de fato, o Banco do Brasil teve uma forte apreciação aí nesses últimos ano, posso dizer nos últimos 9 meses, porque se a gente pegar o gráfico de apreciação do Banco do Brasil no ano, a gente observa que chega aqui aos patamares de 40% de apreciação. Então saiu de lá de R$ 33 para os patamares aqui de R$ 46,69, chegando até ser precificado suas cotações a R$ 51,92. Então, de fato, teve uma forte apreciação aí do Banco do Brasil. Aí voltando, o que a gente observa? Que ela representa na minha carteira um total aqui de 30%. Aí voltando, o Jales aqui representa quase 5% aqui da minha carteira. Teve uma apreciação de 22% desde que eu comecei a investir. Então, preço médio aqui de R$ 7,48, com o valor atual das cotações de R$ 9,03. Magalu, não vejo nenhum problema em ter como um ativo de oportunidade. E nesses preços, acredito estar barata, com R$ 3,12, meu preço de aquisição, e atualmente as cotações é R$ 2,24. E aí, consequentemente, uma depreciação de 28,26%. Então, acredito que a Magazine Luiza, a partir do momento que ela reportar lucros, as cotações irão ser puxadas para cima, porque os fundos irão principalmente indicar esse papel como uma oportunidade. Então, isso já aconteceu lá atrás e pode acontecer novamente, porém, não acredito que irá chegar aos R$ 20, por exemplo. Acredito que vai chegar pelo menos ao seu valor intrínseco, que se encontra em torno de R$ 6 a R$ 7, conforme vocês irão observar a planilha com o cálculo do preço intrínseco de cada um desses ativos. Aí tem um pouco aqui de Bitcoin e de Ethereum, que eu entrei naquelas baixas, onde já representa em Bitcoin 46,39% de apreciamento e Ethereum 20,36% de apreciamento. Então, de fato, bem interessante aqui quando eu entrei nesses ativos. Ativos também de oportunidade, que jamais pode ultrapassar 5% de representação aqui da minha carteira. Então, por isso que eu não faço nenhum tipo de aporte nesse momento, como vocês podem observar, porque eles já atingiram aqui esse teto. Então, eu não faço nenhum aporte mais em criptomoeda, que não pode ultrapassar esses 5%. E aí, a gente olhando mais com calma, o Banco do Brasil, por exemplo, tem aqui, pelos analistas do BTG, uma expectativa de apreciação do papel chegando aos patamares de R$ 61. Então, o preço-alvo deles é R$ 61,
E o que a gente observa é que há uma previsão aí de apreciamento em torno de 20% do papel, de 20% a 30% do papel para chegar nessas cotações. Realmente, concordo com eles, ninguém vai adivinhar se de fato isso irá acontecer, e eles prevêem que isso pode ocorrer ainda em 2023. Então isso aqui, basicamente, estão tentando adivinhar e ninguém sabe dizer se isso vai acontecer ou não. O fato é que o banco hoje está com indicadores mostrando que está muito barato. E aí, se a gente observar, o mercado jamais ele vai precificar, deixar um papel muito barato por muito tempo e, consequentemente, cotações seguem resultados. E o que a gente observa nos resultados do Banco do Brasil, por exemplo, é uma revisão para cima nos seus crescimentos, tanto na carteira de crédito, quanto também em relação às receitas de prestação de serviço. Então, de fato, o banco ele vem aqui mostrando o crescimento absurdo. O primeiro semestre de 2023 praticamente já atingiu todo o crescimento que eles previam no ano. Por exemplo, carteira de crédito eles previam um crescimento entre 8% a 12%, e aí já reportaram já no primeiro semestre de 2023 15,3%. Então, de fato, a gente observa que só no primeiro semestre já atingiram praticamente todo o objetivo acumulado aqui para o ano 2023. Se a gente observar, por exemplo, na prestação de serviço, as receitas, que previam um crescimento de 7% a 11% no ano, só no primeiro semestre de 2023 o crescimento já foi de quase 7%. Então, de fato, o banco tem expectativas de lucro absurdos entre 33 a 37 bilhões de reais. Então, se isso de fato acontecer, ou seja, não estou inventando nada, simplesmente mostrando aqui o lucro da empresa, que é de 33 a 37 bi, e aqui é o dado conservador de 35 bi, e chegando nas cotações de R$ 44, que é o preço que eu estarei voltando a aportar no Banco do Brasil. Então, hoje as cotações em torno aqui de 46 e 50 centavos a R$ 47. Se voltar aos preços de R$ 44, irei voltar a aportar. Por quê? Porque nesses preços, o indicador preço sobre seu lucro, por exemplo, fica abaixo de 4 vezes, ridiculamente barato. Isso o banco lucrando mínimo de 33 bilhões de reais. Se o banco lucrar 37 bi, estamos falando de preço aqui sobre seus lucros de 3,4 vezes. Então, de fato, fica muito barato o Banco do Brasil nessas cotações. Em relação a retorno sobre dividendo, a gente vai observar que o banco, mesmo tendo aqui um lucro mínimo de 33 bi, distribuindo 40% desses lucros para os seus acionistas, isso representa aqui um retorno de dividendo yield de 9,42%. Mesmo tendo menor lucro. E se for o maior lucro, de 37 bi, estamos falando aqui de um retorno de 10,55%. Isso mostra o quanto o papel está muito, mas muito barato. E aí, se a gente pegar, por exemplo, em relação ao seu valor intrínseco, a gente vê que o papel ele tem hoje uma margem de segurança de 24%. Então, mesmo nessas cotações de R$ 46,69, o papel está barato, 24% abaixo do seu valor intrínseco final, que é de R$ 57,68, dentro da fórmula do Benjamin Graham ajustada. Aí, como eu invisto com uma margem de segurança mínima de 30%, ou seja, só em ativos extremamente baratos, aí eu fico aguardando aqui, então, um preço, por exemplo, de R$ 44, que ficaria aqui com a margem de segurança de 31%, e como vocês viram anteriormente, com indicadores bastante baratos em relação a preço sobre seu valor patrimonial, preços sobre seus lucros e retorno em dividendos. Então não tem como não investir no Banco do Brasil aos patamares de R$ 44. Outro ponto interessante é que a gente vai observar a Jalles, que é outro ativo da minha carteira, que cresceu quase 30% aqui no ano de 2023, saindo de cotações aqui de R$ 7 para as cotações atuais de R$ 9,13. E se a gente pegar em relação aos indicadores atuais de apreciamento, onde o papel apreciou, chega na casa aqui dos R$ 9,03, a gente vê que ainda os indicadores teve um leve esticamento, mas ainda se encontra interessante. Um preço sobre seus lucros de 5,67 vezes, lucrando no ano 474,4 milhões de reais. Isso representa um lucro por ação de R$ 1,61 e durante sua política de distribuição dos lucros representa aqui 25% de distribuição, ou seja, um payout de 25%. Isso nos dá aqui um dividendo de 40 centavos. Nessas cotações isso representa um dividendo yield de 4,41%. E aí a gente tem que entender que é um microcap aqui que busca crescimento e vem investindo bastante, consequentemente os lucros e o dividendo é para o médio a longo prazo. E aí só nesse cenário atual da empresa, com esses lucros, bastando ela aumentar o payout de 40%, que é o mesmo payout do Banco do Brasil, por exemplo, a gente vê que o retorno já se mostra interessante em 7%. Então você tem que olhar quanto a empresa está distribuindo de dividendos, que no caso da Jalles é de 25% atual, e se caso ela aumentar esse payout para 40%, quanto seria o dividendo, porque assim você sabe se a cotação está barata ou não. Por exemplo,
Se esse payout aqui fosse de 40% e esse dividendo yield aqui, ainda assim com o lucro atual da empresa, fosse apenas 3%, 4%, 5%, a gente poderia concluir neste momento que o lucro atual da empresa, mesmo distribuindo 40%, ainda assim é um retorno muito baixo, aí não faz sentido você aportar em uma empresa que, mesmo com o lucro atual, não tem um retorno atrativo. Então, por isso que eu fico de olho aqui na Jalles, chegando aos patamares aqui de R$ 7,70, vai me dar uma margem de segurança interessante e, consequentemente, vou voltar a aportar também na Jalles. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui no segmento de commodities, a mais segurança atual da empresa, mesmo na casa de R$ 9,03, é de 10%. Consequentemente, se o papel voltar a R$ 7,70, volta para casa dos 30% de margem de segurança, e aí o papel tem a margem de segurança mínima que eu exijo, e aí eu volto a aportar sem nenhum receio, porque nesses preços tem um bom retorno, tanto em apreciação do papel, expectativa, quanto também em dividendos. E aí, se você observar também o Bradescão, com essas quedas de cotações, tem aqui um preço atual de R$ 12,51, o que nos dá uma margem de segurança incrível de 51% em relação ao seu valor intrínseco, que é de R$ 18,87. Então, estamos falando de um banco privado que vai lucrar no ano de 2023 20 bilhões de reais, será o quinto ou sexto maior lucro de todas as empresas do Brasil, sendo negociado a um preço sobre seu valor patrimonial 0,80 vezes, ou seja, no mínimo você vai estar adquirindo esse banco por 20% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Ou seja, se você decidir hoje abrir um banco, é muito melhor e mais barato você comprar ações do Banco Bradesco do que você abrir o seu próprio banco, porque só em patrimônio líquido você vai estar economizando 20%. Então, de fato, está ridiculamente barato para quem acredita na recuperação do banco, em que, a partir de 2024, ele irá reportar lucros aqui em torno de 24, 28 e 30 bi. Então isso aqui já é otimismo do mercado. Na verdade, o mercado aqui tem um consenso que o banco irá lucrar em 2024 24 bilhões de reais. A partir de 2025, o banco começa a se recuperar, lucrando aqui em torno de 28 a 30 bi, e aí é um cenário bem interessante para quem gosta de acumular. E aí a expectativa do banco é justamente melhorar a rentabilidade sobre seu patrimônio líquido e chegar aos patamares aqui de 18%. Acredito que não irão conseguir isso no ano de 2023, nem no ano de 2024, mas a partir do ano de 2025 isso irá acontecer, e para quem investe no banco acreditando em expectativa de crescimento, é uma ótima oportunidade, se mostrando aqui com uma margem de segurança de 50%. Então, de fato, está bem interessante neste momento. Então, pessoal, isso aqui é um review da nossa carteira do canal, e aí convido você a adquirir o e-book, caso você queira se educar financeiramente. Então, recomendo e compartilho com vocês como eu realizei isso na minha vida financeira e também sobre a minha estratégia de investimento, onde compartilho 5 pilares essenciais sobre a minha estratégia para alcançar a liberdade financeira. Então, preço aqui de cerveja, R$ 25,00 apenas, e aí vou deixar o link na descrição do vídeo. Aproveito também e convido vocês a se inscreverem no meu canal, pois o canal vai trazer vídeos comentando sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.